Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 10 de junho de 2015, quarta-feira. Vamos então às movimentações do mercado, hoje um dia mais movimentado. Temos aí na tela então o gráfico diário do índice Bovespa. O índice veio de um movimento corretivo, nesses últimos pregões, que deu uma frustrada, num otimismo maior que se viu no pregão do dia 2. O mercado voltou a testar o fundinho formado, veio para esse fundinho testar esse patamar. Os candles que nós tivemos, esses últimos dois pregões, de corpo pequeno, sombra superior, testando a média móvel de 21 períodos, junto com essa frustração aqui, sinalizavam, na minha leitura, uma boa chance do mercado perdendo esse fundo, vindo abaixo dessa mínima aqui, iniciar um movimento de queda mais acelerado, possivelmente para ir além dos 52 mil pontos, que antigamente era um patamar que se tinha como uma referência importante de suporte para esse movimento de queda. Tá? Mas o mercado agora consolidou o suporte um pouco acima, aqui nos 52.750. Dá até para agora aumentar a espessura da linha para dizer que, agora esse patamar é mais forte. Por que é mais forte agora? Porque o mercado hoje mostrou um candle forte de alta, com bom volume. Na minha leitura, um pouco inesperado. Tá? E dessa forma, esse patamar aqui, esses dois fundos agora são uma barreira mais forte, um movimento de queda. Ok? No entanto, eu ainda não vejo uma mudança de cenário. Isso aqui apenas posterga uma maior clareza de movimentação. O mercado ainda depende do rompimento ou desse suporte ou do rompimento desse topo para ficar mais clara uma direção. A gente ainda está dentro de um viés baixista, só que agora num movimento um pouco mais equilibrado, tende mais ao movimento lateral. Vamos ver como é que o mercado se comporta nos próximos pregões, se ele vai ser capaz de romper esse topo. Se ele for capaz de romper esse topo, daí a gente já tem uma sinalização bem mais forte, alta. Mas ela ainda vai competir com essa média móvel de 20 períodos ascendente, que é desconfortável. Então, o cenário comprador ainda não seria dos mais tranquilos. Depende muito de como a gente vai ter candles e médias aqui se comportando. Tá? Então, apesar desse candle de alta forte, hoje, para mim, o cenário de Bovespa não muda muito. Ele ainda carece de uma sinalização mais clara, um rompimento, ou desse patamar, ou desse patamar. O rompimento do suporte, que seria um cenário muito mais fácil para trades. Tá? O movimento altista do mercado, ele é um pouco mais complicado, porque vai ali contra a média móvel de 21 períodos, em que nós não estamos mais, desde a metade de maio, numa tendência de alta. A gente está tendo de um canal de alta, mas a tendência não é mais alta, já há algum tempo. No intraday, vamos pegar o gráfico do futuro, olhando o gráfico diário. Tá? Olhando o gráfico diário do futuro, a gente ainda vê o mercado desenvolvendo um movimento lateral abaixo, um ponto que era crítico de suporte, aqui dos 54.500, 54.400 pontos. Tá? Essa movimentação não muda o viés também baixista aqui. Tá? Mas a gente tem sim aqui um cenário de gap de fuga, A superação dessa massa poderia gerar uma entrada com o stop um pouco abaixo da mínima, mas o posicionamento não me parece muito bom. Tá? Não, é uma operação que está ali nas tabelas, nas listagens de trades possíveis, mas ela não está muito bem ranqueada. No intraday, o mercado abriu num gap de alta, testando essa zona de resistência que nós tínhamos em 53.500 pontos, até que conseguiu romper de forma mais clara essa zona de resistência, que anda a partir das 10 da manhã. Só que não teve um bom enquadramento aqui na minha leitura como um primeiro movimento. Todas as mínimas foram mais altas. Acho que nem dentro do método Leandro, com certeza dentro do método Leandro não houve enquadramento, porque a gente precisava ter mínimas mais baixas aqui, então não dá para dizer que foi uma formação de topo. O primeiro movimento teria sido, na verdade, este candle aqui, pelo método Leandro, e a operação não teria fluído bem. A gente teria saído no 0 a 0 nessa operação, pelo método Leandro.
Então eu também não vi um ponto de entrada mais claro, mas não teve ponto de venda, um ponto para operar contra esse movimento intraday. Tá? A gente não teve. Agora, o gráfico ainda não diz muita coisa no intraday. Tá? Claro que esse patamar agora aqui tende a funcionar como suporte, e na verdade o suporte vai até o gap aberto. Tá? E essa resistência aqui agora surge, mas não deixa de ser uma resistência intermediária. Então, não teve enquadramento para operações de day trade dentro dos métodos que eu sigo. Okay. Mercado americano. Mercado americano fez um candle forte de alta. A gente viu um doji ontem que até sinalizava a possibilidade de algum movimento de alta. Né? Errei. Minha leitura é que se tivesse um movimento de alta, provavelmente não seria forte. O candle de hoje foi um candle forte de alta. Não dá para negar isso. Mas ainda vejo um cenário muito conturbado para um movimento de alta aqui. É uma zona muito de turbulência, esses fundos anteriores, média virada para baixo, uma sombrinha superior. Eu não vejo esse candle aqui sendo uma barra de ignição muito interessante. Tá? Não vejo. Uma barra de ignição mais interessante é essa aqui em céu, mesmo chegando próximo ali daquela resistência, isso é uma barra de ignição interessante, na que a gente está vendo aqui no gráfico do Dow Jones. Tá? Então eu ainda vejo um viés baixista. O gráfico, na verdade, está bem confuso, né, em termos de tendência. Está num movimento bem errático desde março. Né? S&P 500 futuro também reagiu, faz um movimento de alta, também poderia forçar a leitura aqui de uma barra de ignição, mas eu não operaria. A gente tem também aqui uma zona muito turbulenta, um movimento de alta, e não me surpreenderia se o mercado voltasse a cair. Tá? Então também está bem bagunçado, para ter um cenário mais claro para operações. Também não me parece um ponto tranquilo para venda aqui. Tá? O mercado teria que fazer algum outro sinal para me convencer a, nesse patamar, pensar numa venda. Tá? Então o mercado americano ficou meio confuso. O dólar, dólar sim. O que a gente esperava? Que talvez o dólar viesse a cair mais um pouquinho para testar mais claramente a média móvel de 21 períodos. Talvez dar uma beliscada na retração de 68, mas seria importante que o dólar não fechasse nessa região aqui, ficasse uma sombra, ou pelo menos a parte inferior do corpo, dando a indicação de que está respeitando ali o topo anterior. E é o que nós estamos vendo. Tá? Então, dentro de uma tendência de alta, o dólar fez uma correção, dá até para dizer que foi em 2 tempos, e a gente pode ver que foi simétrico, é uma extensão alternada. Né? As estruturas foram testadas, o dólar refugou um movimento de queda, tem bom volume, fecha próximo da máxima. Para mim está bem bonito aqui, para uma operação de compra por correção. Aqui era um pouco prematuro, esse candle não era bacana, aqui nós não tivemos sinal, agora nós temos sinal, sim. Então o dólar sinaliza para mim um momento muito interessante para buscar operações na ponta compradora por correção. Eu gosto de operar isso através da superação da máxima de hoje. O stop pode ficar um pouquinho abaixo dessa mínima, talvez em 3.079,50, para usar o 3.080 como número pseudo-redondo, né? Como uma barreira. Se eu ajustar esse gráfico, tá? Não me parece tão bonito, mas ainda tá legal. A gente consegue se manter acima da média móvel de 21 períodos. Tá? A gente perdeu esse topo, mas a gente consegue se manter acima da média móvel de 20 períodos. Também dá para pensar em operação de compra se a gente fosse olhar apenas o gráfico aí ajustado. Tá? Lembrando, querendo fazer compra de dólar físico, remessas para o exterior, compra de cartões, a Leandro Stormer oferece esse serviço não só para os clientes
né, XP, mas para qualquer tipo de cliente. Então faça uma cotação conosco. O momento para o dólar, graficamente, está muito bonito. Muito bonito. Então o dólar está seguindo o script. No intraday, o dólar abriu num gap de baixa, rompendo essa consolidação, nessa congestão. Tava com cara que ia acontecer isso mesmo. O primeiro candle do dia, tá? Tu pode tentar enquadrar ele aqui num cenário de setup de compra, fechamento de gap, mas tem aquela característica ruim que é bandas que estavam bem estreitas e abrem. Era um sinal muito perigoso. Tá? O mercado só acabou sofrendo uma pressão vendedora, teria estopado uma entrada dessas. Depois ele foi fechando o gap, foi fechando o gap, foi fechando o gap, rompeu a linha d'água. Rompeu a linha d'água, pelo método Leandro gerou compra aqui. Pelo meu modelo, a compra só ocorre na superação dessa máxima, que não ocorreu. O mercado recuou um pouco e depois voltou a romper. Aqui, na minha visão, era um ponto mais claro para uma compra. Uma vez que o dólar resistiu à linha d'água e não quis cair, voltou a ir para cima da linha d'água, no posicionamento que a gente tinha, aqui era um ponto que dava para pensar em compras. Mas, seguindo aquela linha que eu já falei para vocês, um dos maiores erros que os traders cometem, principalmente aqueles que já têm um pouco mais de experiência, é querer antecipar o movimento. Então o negócio é, espera o candle de hoje fechar e daí opera pela superação da máxima. O comportamento do mini, olhando aqui o contrato N, foi bem forte, né? O volume foi ainda mais forte que os volumes recentes, mais do que no perpétuo. Então, ontem teve um enquadramento tão claro dos modelos, mas o dólar com certeza ofereceu pontos para compra no intraday e oferece de forma mais forte no gráfico diário. Eu acho que o sinal está muito, muito forte. Vale a pena se arriscar. O juro também fez um movimento de alta. Tá? Até antes do que imaginava que o juro ia pressionar um pouquinho mais para baixo para se aproximar da média móvel de 20 períodos. Não é isso que a gente está vendo. A gente sabia que aqui era um ponto arriscado para vendas e o candle de hoje prova que essa percepção estava correta. Esse candle de hoje encerra a correção de curto prazo que nós estávamos tendo, retoma a tendência de alta e vai indicando o rompimento dessa faixa de resistência aqui. Ó. Não conseguiu fechar acima da máxima dessa estrela cadente, mas tem bastante volume, tem um gap aberto e por isso aqui eu vejo o enquadramento dentro de um gap de fuga. Superação da máxima de hoje permite compra que estou abaixo da mínima e as chances do topo de março ser alcançado são muito grandes. A gente já esperava isso. Hoje está dando sinal de que quer ir para lá a partir de agora, nessa perna de movimento. Nos principais papéis, a Vale não estopou esse rompimento aqui, né, de pivô. Chegou próximo, mas não estopou e agora está reagindo. Também tem um cenário de gap de fuga, mas eu acho que o cenário ficou muito embolado. Eu não buscaria operações aí, somente no rompimento desse topo e olha lá. Esse patamar de suporte ficou bem reforçado. Se a gente for olhar Vale 3, nem olhei, vamos ver. Mesma coisa, até um gráfico que eu prefiro, está um pouco mais clara a congestão, mas eu só operaria na compra no rompimento claro dessa congestão, coisa que ainda não aconteceu. Seja para cima, seja para baixo. Tá? Petrobras fez um movimentozinho de alta, mas agora já mostra um candle feio. Não tem uma direção muito clara. Tá? Isso aqui para mim não é rompimento de pivô operável, porque a gente está tendo um movimento meio errático, fazendo simetria com este ponto aqui. Compra só no rompimento dessa faixa de resistência, ou melhor ainda, do rompimento desse fundo aqui, mas é óbvio que o cenário bom é se o Ibovespa vier romper o canal de baixo para baixo, romper aquele fundinho. Daí esse rompimento aqui seria muito bom. Tá? O cenário fica completamente altista se a máxima de maio for rompida, esse topo duplo for rompido para cima. Daí muda completamente o cenário. Tá? Petrobras no intraday encaixou um pouquinho melhor um cenário de setup de gap de fuga, porque as bandas não estavam tão estreitas. Tá? Então, quando o mercado abriu, tá? Elas já não estavam no ponto ótimo, seria elas estarem já abertas assim, mas elas não estavam saindo de estreitamento grande, como a gente viu ali para o dólar. Né? Então, quem trabalhou aí, você está achando de gap.
na Petrobras se deu bem e o que acabou segurando, no final das contas, foi a linha d'água, né, no finalzinho do pregão. O setor de siderurgia, a Gerdau mostra fraqueza num dia de forte alta para o índice Bovespa, rompe esse suporte por volta aqui dos 8,67. A expectativa é que os R$8 venham a ser testados. CSNA também, pressão vendedora, expectativa de manutenção no movimento de queda. Uzi Minas, mesma coisa, expectativa de manutenção no movimento de queda para se alcançar aqui a faixa dos 4,60. Setor bancário, não dava sinalização nenhuma de uma movimentação tão forte quanto a gente teve. O mercado abriu em gap e fez um movimento de alta. Reparem que o Bradesco basicamente quase fez aqui um monster gap, né? Candle forte numa direção, tá, não tão forte, mas foi um candle direcional para um lado e o mercado abriu praticamente pulando o candle inteiro, né? Só que é um setup raro. Geralmente, qual que é a abordagem? No intraday, espero o primeiro candle de 15 minutos fechar, pelo menos é assim que eu vejo o melhor índice de acerto para esse setup, opera a supressão da máxima com stop abaixo da mínima. E esse trade teria fluído bem. Fora isso, eu não vejo nem enquadramento em Bradesco, e apesar desse movimento de alta, também a gente poder enquadrar no cenário de gap de fuga, eu não confio nesse gap de fuga, porque o mercado não conseguiu romper esse gap, ele até fechou o gap, mas não conseguiu romper claramente, isso aqui pode ser só um pullback. Ainda acho que o cenário está muito estranho aí para o setor bancário. Não está claro esse movimento de alta. Tá? Itaú também, ó. Itaú fez também praticamente um monster gap, mas bate nessa máxima, deixa uma sombrinha nesses fundos, nesse fundo, não batendo no patamar de suporte. Teve um bom volume, é verdade, mas ainda acho o cenário aí meio desconfortável. A gente ainda está numa tendência de baixo, não é um cenário ótimo para buscar compras na minha leitura ainda. Tá? No intraday também não gerou nada a não ser a entrada pela técnica do monster gap, que aqui foi ainda pior, porque o candle foi muito grande esse primeiro candle. Tá? Uma longa sombra superior. Banco do Brasil também faz esse movimento de alta, também gera aqui a possibilidade de entendimento de um gap de fuga se houvesse pressão na máxima, também não acho que é um ponto bom para compras. A gente está testando esse patamar aqui que deve ser entendido como zona de resistência. E se o mercado conseguir subir mais, que é possível, tá? A faixa dos 24,20 ainda é uma resistência muito forte. Tá? Ainda é uma resistência muito forte. No intraday também não teve enquadramento e aqui não teve monster gap. Não teve enquadramento legal no intraday para qualquer tipo de operação. Tá? Ainda falando de gráfico diário, outros papéis que chamaram a atenção, não foram muitos. CL3 foi o que mais me chamou a atenção. Eu vou ajustar o gráfico para fazer um pouco mais de sentido. Opa, perdão, não era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer isso. Tá, então a gente está no longo viés de alta. O papel, é verdade, fechou esse gap, um movimento que não foi dos mais legais. Tá? Mas no final das contas, a gente pode dizer que essa zona aqui segurou. Tá? Então essa faixa próxima a 39,80 é um patamar importante agora de suporte. Esse candle é um candle de ignição com muito volume. Eu sei que a gente está próximo à zona de resistência, mas tem muito volume. E acredito que na superação da máxima esse candle o mercado consiga fluir acima desse topo. Porque é um topo dando uma tendência de alta. O que a gente espera? Seja rompido. Tá? Então aqui a gente tem uma bonita barra de ignição, superação da máxima gera compra nos meus modelos, stop abaixo da mínima. Acredito que esse movimento vai continuar. Mesmo que dê uma sacudida aqui, dê uma respirada, acho que esse topo aqui vai ser rompido, sem grandes problemas. Um outro gráfico que me chama a atenção, mas que não está gerando trade, está apenas confirmando o que a gente estava vendo, é Brasil Foods. Brasil Foods já está quase no 69. Um bonito rompimento aqui, também com bastante volume. Está fluindo bem. JBSS3. Esse papel está me chamando a atenção, outro papel que chama mais atenção pelo volume do que pela posição gráfica. O papel conseguiu, está bem errático aqui, um movimento de queda truncado que não quer cair. Faz candle de queda, sobe, cai, sobe de novo, vai indo. Agora conseguiu romper a LTB, que a gente tem um gap de fuga com bastante volume. Superar a máxima, para mim é cenário de compra. Eu trabalharia o stop abaixo aqui dos 15,80, porque o papel está volátil, ele pode dar uma balançada. Intraday, acho que um stop aqui é muito fácil de ser acionado. Tá? Mas se houver superação da máxima, e se o mercado ajudar,
Acho que o JBS consegue chegar nos 17 com alguma facilidade. Esse gráfico me chama a atenção. STC3 também chama a atenção. O setor de educação, eles deram uma mexida desde ontem, né? Tinha visto a NIM3, que bateu no alvo, né? No topinho anterior, faz um queda feio, mas na venda, no VSTC3, CR3 ficou meio esquisita, mas acionou um cenário de gap de fuga parecido com o que a gente está vendo ali em JBS. Acabou a chance de ir para cima. A Croton ficou ainda meio esquisita. Mas desses papéis, SC3 é que ficou mais interessante, está rompendo essa resistência nos 19,40 e deve chegar entre os 20,60 e 21 reais. Tá? Teve bastante volume. É um papel que no mínimo a gente tem que acompanhar de perto. Show 3. Papel de menor liquidez, 560 mil, não é bem o papel que a gente quer operar em termos de swing trade, mas me chamou a atenção o rompimento longo que o papel está oferecendo. Acredito que o papel vai prosseguir nesse movimento de alta e tem um potencial de buscar lá a zona dos 5,50, 5,70. Então tem um upside legal. É um gráfico que está bonito, me chama a atenção, tem aquele feeling, vai embora, olha a crescente volume. Mais ou menos que nem Vivid. Estava bem bonito. Conseguiu fazer um bom movimento hoje. Apesar de não estar tão bem enquadrada pela distância. Tá. Então esses foram os papéis que mais chamaram a atenção em termos de swing trade no pregão de hoje. Eu realmente não pude acompanhar o mercado para falar com mais propriedade das oportunidades intradiárias, tanto que quem comandou hoje o LS Live foi o Stormer. Inclusive ele fez uma apresentação aí talvez bem polêmica. A gente vai postar o vídeo dele amanhã no nosso canal do YouTube, talvez, mas com certeza ali no Facebook. Acho que é legal vocês darem uma olhadinha, né? As opiniões polêmicas do Stormer. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Desejo um bom descanso e até amanhã.